A TV Excelsior teve apenas 10 anos de vida, porém ainda permanece na memória de grande parte da população que viveu na década de 60. Veja agora sua trajetória do início ao fim. Em 1959, as organizações Vitor Costa, dona da TV Paulista Canal 5, ganharam mais um canal no dial paulistano, pois nessa época ainda não havia a regulamentação que proíbe um grupo de manter mais de um canal na cidade, visto que nessa época, a TV Cultura ainda pertencia aos diários associados, donos da TV Tupi. O canal disponibilizado foi o 9. O grupo era dono da TV Paulista e das rádios Nacional e Excelsior, então resolveram dar o mesmo nome de uma das rádios do grupo. Porém, antes de ser lançada, a família Simonsen, que era dona da Paner, uma das maiores empresas de aviação, da Comal exportadora de café, e de muitos outros negócios, desembolsou 80 milhões de cruzeiros para a compra da emissora. E no dia 9 de julho do ano de 1960, a TV Excelsior entrou no ar às 18 horas direto do Teatro Paulo Eiró com a banda da Força Pública executando o hino nacional, e outras músicas durante meia hora, depois os discursos de João de Scantimburgo, diretor-presidente da emissora, e o governador de São Paulo Carvalho Pinto. Foi exibida uma mensagem gravada do presidente Juscelino Kubitschek, e um documentário sobre a importância do dia 9 de julho, a Revolução Constitucionalista. Às 19 horas estava previsto o show Bossa 9, porém devido ao local escolhido não ter a estrutura necessária, o programa atrasou 30 minutos, contrariando a regra da pontualidade de Álvaro de Moya. O show teve a direção de Abelardo Figueiredo, produção de Manuel Carlos, e contou com a presença de Dorival Caymmi e a família, Agildo Ribeiro, Mazzaropi, João Gilberto, Trio Iraquitã, entre muitos outros. Durante a semana, a emissora seguiu com sua programação nacionalista, séries, filmes importados e jornalismo. E mesmo com pouca idade, cativou o público pela pontualidade na transmissão dos programas, e pela qualidade deles. Já que na época, a Tupi chegava a demorar até 40 minutos entre um programa e outro, exibindo um slide com música de fundo. A emissora conseguiu no mesmo ano, se mudar para os estúdios no Teatro Cultura Paulista em São Paulo. E com isso, foi possível que novos programas fossem produzidos e levados ao ar. Sendo um deles o Brasil 60, que era um show de música e entrevistas comandado por Bibi Ferreira, que ia tocando o número de acordo com o ano. E também um teleteatro composto de textos de autores nacionais como Jorge Andrade, Lauro César Muniz e Walter George Darst. Os artistas convidados recebiam cachê pela participação, prática comum na BBC de Londres, ao contrário das outras que os pagavam mensalmente. Eram fornecidas passagens aéreas para que os artistas chegassem mais cedo e pudessem ensaiar. Seus mascotes eram Ritinha e Paulinho, criados por Edson Leite, que também deu a ideia de exibir as telenovelas diariamente, a exemplo do que viu numa viagem à Argentina. E assim, em 1963, nasceu a telenovela 25499 Ocupado, cuja história já foi contada no canal. Foi gravada nos estúdios da Vila Guilherme, inaugurados em 1962. Um dos pioneirismos da Excelsior foi encarar a emissora como uma empresa, ou seja, era necessário investimento e organização, aliados a um bom elenco artístico e racionalidade administrativa. E a partir disso, foram criadas os conceitos de grade de programação horizontal e vertical. A horizontal é planejada para acostumar o telespectador a ver os mesmos gêneros e tipos de programa no mesmo horário todos os dias. Já a vertical coloca a programação crescendo em audiência de acordo com o horário e público em potencial, de modo que o programa anterior leve o seguinte ao sucesso. Modelo muito adotado pela Rede Globo até os dias de hoje. Com essa maneira da programação, a Excelsior passou a ser em menos de um ano, líder de audiência em São Paulo. Depois de tentar implantar a TV a cores com o padrão NSTC, que não se popularizou no Brasil, investiu em outras áreas, como o esporte. A Excelsior foi a primeira a operar com o conceito de rede no Brasil, com emissoras próprias em São Paulo no Canal 9, e no Rio pelo Canal 2 e afiliadas espalhadas pelo país. As duas cabeças de rede eram conectadas por link de micro-ondas, enquanto as outras praças recebiam os programas em VT levados por aviões da Paner. A produção de novelas era centralizada em São Paulo, enquanto a linha de show era produzida no Rio. A
A teledramaturgia e a linha de shows da TV Excelsior marcaram época e influenciaram decisivamente tudo que veio depois nesse gênero. O Teatro 9, os shows humorístico-musicais como My Fair Show, Viva o Vovô Deville, Praça 11, A Cidade se Diverte, Moacir Franco Show e Adoráveis Trapalhões, embrião de Os Trapalhões. E as telenovelas mais marcantes foram As Minas de Prata, O Tempo e o Vento, A Muralha, Redenção, com Francisco Cuoco e Miriam Meller, e Sangue do Meu Sangue, com Cuoco e Tônia Carreiro. Além de filmes e séries com o lendário Cinema em Casa. Cinema em Casa, Cinema em Casa, no Canal 9. E sucessos como Ben Casey, Os Vingadores e O Homem da Uncle, Os Intocáveis, Dr. Kildare e Missão Impossível e Jornada nas Estrelas. Apesar de muito sucesso, a TV Excelsior teve seu momento de crise, pois a partir de 1964, o Brasil entrou no regime militar, e a família Simonsen não era a favor da situação. O senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei. O regime militar proibia certos programas, e a Paner, que era uma grande fonte de renda da família Simonsen, teve cassadas as concessões de voo para operar no país. E menos de uma semana depois, a Paner fechou as portas. E a Excelsior entrou em uma séria crise econômica. Para tentar amenizar a situação drástica da TV, os donos optam por vendê-la. O grupo Folha de São Paulo a adquire. Mas em pouco tempo o comando da emissora volta às mãos do Simonsen. Ocorreram 2 incêndios, um de pequeno porte e outro de grande porte, que destruíram uma parte razoável de seus arquivos. O dia 1º de outubro de 1970 foi o último da rede. Por volta das 19 horas, durante a apresentação de um programa do gênero humor, o jornalista Ferreira Neto entrou inesperadamente no estúdio para anunciar que a partir daquele instante, a Excelsior não podia mais operar. Neste instante, técnicos do Dentel já estavam na parte técnica da Excelsior, somente aguardando o aval para retirar por definitivo o sinal da emissora. Por fim, a Excelsior foi extinta por problemas administrativos e financeiros, motivados também pela política da época. A emissora de Mário Simonsen teve uma vida curta, porém intensa. Com produções de extrema qualidade e popularidade, criou a telenovela diária, foi a primeira a cumprir a pontualidade de seus programas, estabeleceu limites para os intervalos comerciais, valorizou o salário dos artistas, criou jingles para as vinhetas, teve um marketing agressivo, e teve os principais artistas, atores e apresentadores da televisão. TV Excelsior, Canal